Mas vamos lá. A pergunta que não quer calar. Por que ninguém está falando sobre isso? Por que, meu Deus do céu, parece que só eu estou preocupada com isso. Será? Muito preocupada. Eu estou muito preocupada. Bom, a intenção desse vídeo é ser um pouco rápido. Vou tentar. Não prometo nada. Mas eu estou muito preocupada com esse evangelho de hoje, com esse cristianismo de hoje. Porque parece que tá tudo ficando muito confuso na cabeça das pessoas e lançando isso apenas como mais uma religião. Cada um, lógico, é livre, tem a sua liberdade. Mas quando eu falo de ser, eu tô falando de ser seguidor de Cristo, de ser discípulo, sabe? De você falar, realmente, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. De, sabe, cumprir aquilo que Jesus disse, de, sabe, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque parece que os nossos valores estão sendo perdidos. Perdidos. Não estamos, parece que, sabendo ser cristão. Isso eu digo por mim, porque eu levei muito tempo. Cresci na igreja. Mas pra falar que de viver, de ser uma discípula de Cristo, eu estou aprendendo de uns 2 anos pra cá. E por que isso, né? Somos às vezes tão cegos, tão pobres de espírito e nu, que preocupa, porque é muitas pessoas que eu estou vendo que estão nessa posição de não saber como ser um discípulo de Cristo, porque não sabe, não tem o conhecimento da palavra. Isso é triste, isso é duro de ouvir. Mas hoje o Espírito Santo de Deus falou comigo através do que? Das Escrituras. Não tem como falar de Cristo, de falar do Evangelho sem palavra. E precisa de uma palavra. Porque, como Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, sinceramente, eu o admiro bastante. Mas bem mais aquele que fundou o evangélico, é Cristo Jesus. Ele deu instruções na palavra, na Bíblia, só basta a gente seguir, porque Jesus era o verbo, ele é o verbo, ele, sabe, é como João disse, no princípio era verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos ler a palavra, porque como vamos receber do Senhor se não estivermos, sabe, lendo as Escrituras? Amém? O livro que eu vou ler agora é Ezequiel 2, versículo 9, que diz assim: Então vi, e eis que uma mão se estendia, e nela havia um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, e estavam escritos lamentações, suspiros e ais. O capítulo 3, ainda em Ezequiel, vai nos dizer: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai à casa de Israel. Então abri a minha boca e deu a comer o rolo. Aí aqui entra a mensagem do Espírito de Deus para nós, para cada um de nós. Porque o 9 diz: Então vi uma mão que estava estendida para mim. O próprio Deus estava estendendo e dando a palavra para o profeta Ezequiel. O próprio Espírito de Deus. E isso deixa bem claro no meu coração que a gente não entrega aquilo que a gente acha, mas nós entregamos aquilo que nós recebemos do Senhor. Não dá para entregar algo de Deus se não vier dele, sabe? E por meio da palavra eu conseguir ver isso. Nós precisamos estar, sabe, diante do Senhor e estar como Ezequiel estava, porque depois no 10 diz: E estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Isso quer dizer que a mensagem não é nenhum contentamento ou novidade, mas sim lamentações e ais. Às vezes a gente fica esperando uma novidade de Deus, e Ele já está falando: Eu já determinei porque eu sei o que vai acontecer. E Ele entrega as coisas pra gente, por isso que temos que entregar aquilo que recebemos do Senhor. Mas às vezes nós só queremos a novidade de vida humana, não a vida celestial que vem de Deus, sabe? E às vezes nós só queremos a novidade da revelação, mas não queremos que o Senhor nos entregue lamentações, suspiros, ais,
outras coisas, porque Ele é quem entrega. Não somos nós que determinamos. É a vontade de Deus. E ser um discípulo implica isso. Sabe? Porque Ezequiel, ele foi levantado naquele tempo como um profeta. Ele foi separado por Deus. Os discípulos também foram separados por Deus. E quando escolhemos seguir a Cristo, estamos escolhendo ser separados para, ser discípulo de Cristo e levar a palavra dele. E muitas das vezes nós só queremos levar a novidade, mas não queremos levar aquilo que nós recebemos do Senhor. Muitas das vezes nós ficamos limitando uma coisa que não é nem para limitar, porque é aquilo que recebemos do Senhor. É como também o profeta Jeremias, que estava atado, estava em cativeiro. E Deus tinha dado uma visão para ele, não de restauração, mas sim de cativeiro. E ele falou para o povo. Ele amava o povo, mas ele fez a vontade do Senhor. Ele entregou aquilo que ele recebeu do Senhor. Mas mesmo assim ele falava, eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. A palavra do Senhor ardia no coração dele, porque ele sabia que ele foi separado para Deus. E sabe, às vezes a nossa posição fala bem mais do que as nossas palavras. E qual está sendo a posição de cada um de nós hoje? Estamos sendo realmente discípulos de Cristo? Falando aquilo que recebemos do Senhor? Porque não é apenas o que a gente acha. Porque ficamos presos aí de pregar o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho precisamos estar lendo as Escrituras. Estar atento ao que diz o Espírito Santo de Deus. E nós não estamos prestando atenção nas Escrituras. Presos em apenas dizer que eu sou cristão. Mas isso tem um significado muito maior. Você é um discípulo de Cristo. Você precisa levar a palavra como o Espírito Santo de Deus tem te chamado. Você tem ouvido a voz de Deus? Porque precisamos nos posicionar, precisamos saber para que fomos chamados. Tem 5 dons ministeriais, que falar nos dons do Espírito Santo de Deus, que Ele nos dá. Estamos exercendo, sabemos quais que são eles? Ezequiel, ele sabia para que ele foi chamado. Ele foi chamado por Deus para ser profeta, para ser atalaia. Ele foi chamado para ser separado, para ser diferente, para ir, sabe? Ser diferente daquele povo de Israel. Para levar palavras duras que vinham diretamente de Deus. Ele recebeu instruções diretas do próprio Deus. E não é diferente com cada um de nós também recebemos instruções. Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Mas nós precisamos seguir as instruções, que está na palavra de Deus e também na intimidade, na convivência com o Espírito Santo de Deus. É estar atento à voz de Deus. E que não venhamos deixar o inimigo, sabe, deste século presente, fazer o nosso ouvido ficar surdo. Sabe, cegar, tirar todo o conhecimento que vem pela palavra. Não deixe isso acontecer com você. Abra hoje os seus olhos, deixe o Espírito Santo abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, dilatar o teu coração e trazer transformação para você. Porque, sabe, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Deus. Lembrar que somos discípulos de Cristo. Porque muitos ficam, mas não tem mais profetas, não tem mais isso, não tem mais aquilo. Tem sim, porque depois de Cristo, é só você ler a palavra. Depois de Cristo veio o apóstolo Paulo e ainda falou lá dos dons ministeriais. É só ler a Escritura, porque tem 3 tipos de apóstolos. O primeiro é os apóstolos, né, os 12 apóstolos que estiveram com Jesus. Depois os apóstolos primitivos e fundadores, que é Paulo, Barnabé, Pedro. E o terceiro, né, que é as pessoas que fundam igrejas para evangelizar a religião com princípio na palavra. Mas de onde vem essa unção? Vem do próprio Deus. Deus chama, levanta, sabe? O próximo que é profeta. Profeta é aquela pessoa que é enviado de Deus, que está encarregado de mostrar a direção para o povo, trazer o conhecimento que vem através de Deus. Que Deus também ele dá esse dom para a pessoa. Cada um recebe conforme Deus acha que ele tem que dar, entendeu? Porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas.
E ele não vai te dar mais do que você pode suportar, até mesmo um dom. Que o próprio nome já diz, né? Evangelista, que leva o evangelho, vai evangelizando, tanto na igreja local quanto no bairro, vai falando das doutrinas, com a respeito da palavra, sabe? Vai evangelizando por onde ele vai. Por onde ele for, ele leva a palavra evangelizando conforme está nas escrituras do Senhor. E o pastor que cuida das pessoas, cuida da igreja e vai, sabe, formando esse ministério da igreja, vai cuidando das pessoas, vai trazendo palavra, vai discipulando essas pessoas, conforme está na Bíblia. E vem o quinto ministério, que é o mestre, que é o dom de ensinar, né? É um dom que Deus dá que é a pessoa que, né, consegue ensinar e as pessoas conseguem aprender com facilidade. Só que todos esses ministérios, todos eles têm que falar sobre Cristo. Todos eles você leva a palavra de Cristo, seja de uma forma ou de outra. Mas o mais importante que nós precisamos saber é que precisamos ser discípulos ensinados na palavra de Deus. Nós somos discípulos de Cristo. Nós carregamos em nós a marca do Senhor, a marca de amor, sabe? E nós não podemos esquecer disso, que estamos indo à igreja para aprender. Porque lá vamos saber como devemos, sabe, seguir nessa nossa caminhada cristã, mas por meio da palavra. E também porque precisamos ter comunhão com os nossos irmãos, aprender a amar pessoas, estar cercado por pessoas. Mas não porque isso sabe, só um hobby no final de semana ou no meio da semana, porque você não tem nada o que fazer, você vai para a igreja. É muito mais do que isso, você está lá para aprender. E, sinceramente, nós como pessoas precisamos aprender. Nós vamos para a escola e aprendemos, é a mesma coisa na escola de Cristo. Nós aprendemos a ser discípulos de Cristo. É sobre isso, não matar os nossos valores como os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo. Levamos a palavra do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas precisamos aprender, não podemos levar apenas o que nós achamos. Não vivemos de achismo, nós vivemos de certeza, a palavra de Deus. Nós vivemos pela fé. A fé, ela nos dá a esperança que necessitamos em Cristo. E precisamos levar essa palavra com sabedoria que vem de Deus, com conhecimento que vem de Deus. E conhecimento que vem através das Escrituras. Sabe? Quando a pessoa é cheia de ciência, de inteligência, de sabedoria, mas aí você vê que também tem o Espírito Santo de Deus. Sabe? Uma pessoa, quando você olha, você fala, nossa, que pessoa de Deus. É porque está sensível, ouvindo o que ela está recebendo de Deus. E é isso, ser uma pessoa de Deus. É você pedir para que o Senhor revele o que Ele te chamou para fazer. Para você estar fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Sabe? E também ore, peça dons para o Senhor. Peça para Ele sabedoria, entendimento, discernimento. Sabe? Peça que ele te dá. Pedir, dá-se-vos-á. Ele dá para aquele que pede. Só que precisamos, às vezes, insistir um pouco. Não se deixe levar por qualquer palavra que qualquer pessoa te diz. Sabe? Tenha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Escute o que ele diz. Não se deixe levar por palavras atraentes ou que para você parece fazer sentido. Deixe-se convencer pelo Espírito Santo de Deus, abre o seu coração para Ele e fala, Senhor, eu rejeito todo o evangelho falso, todo o evangelho que não vem de Ti, sabe? Tenha intimidade com Deus, converse com Deus. Fala, Senhor, não me deixe ser confundido com, sabe, as coisas do século presente, mas renova minha mente no Teu Espírito Santo. Faça essa oração, sabe? Feche seu olho e fala, Senhor, dá-me discernimento espiritual em Tua palavra, para que eu não seja enganado. Dar-me, Senhor Jesus, o verdadeiro evangelho, revele-se a mim. Eu estou aqui. O Senhor me chamou e eu disse, eis-me aqui.
Eu estou aqui, Senhor, com meu coração aberto para Ti. Usa-me conforme a Tua vontade, Pai. Fala com Ele. Diga para Ele. Você dizer, Espírito Santo, que eu possa entregar aquilo que eu recebi de Ti, sabe? E que se eu ainda não recebi, que eu possa me posicionar hoje para receber e entregar aquilo que o Senhor, sabe, quer que eu entregue. Porque a palavra é de vida. Cristo é vida, Cristo é salvação. Essa é a palavra, esse é o evangelho que precisa ser espalhado pelo mundo inteiro. Que Deus enviou Cristo para morrer por cada um de nós, para nos salvar, para que pudéssemos ter vida com abundância, e que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Que Deus tenha falado com cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Até o próximo vídeo.